Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Eu voltei para falar, para falar sobre o catecismo da Igreja Católica. Eu estou no número 1076, a primeira sessão, a economia sacramental. No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na revelação do mistério, o tempo da Igreja, durante o qual Cristo se manifesta, torna presente e comunica pela liturgia de sua Igreja, sua obra de salvação, até que ele venha. Durante esse tempo da Igreja, Cristo vive e age em sua Igreja e com ela, de nova forma própria deste tempo novo. Age pelo sacramento. A isto que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chama de economia sacramental. Esta consiste na comunicação ou revelação dos frutos do mistério pascal de Cristo, na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Por isto, importa ilustrar primeiro esta revelação sacramental. Aparecerão assim com mais clareza a natureza e os aspectos essenciais da liturgia. O mistério pascal no tempo da Igreja. A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Pai, fonte e vida da liturgia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele, no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção com seus filhos, por obra do Espírito Santo, de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa com que nos agraciou no seu bem-amado. Abençoar é uma ação divina que dá a vida, cuja fonte é o Pai. Sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom. Aplicado ao homem, este termo significa a adoração e a entrega ao seu Criador, na ação de graças. Desde o início até a consumação dos tempos, toda a obra de Deus é bênção. Desde o poema litúrgico da primeira criação até os cânticos de Jerusalém Celeste, os autores inspirados anunciam o projeto da salvação como imensa bênção divina. Desde o começo, Deus abençoou os seres vivos, especialmente o homem e a mulher. A aliança com Noé e com todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade, apesar dos pecados do homem, por causa do qual a terra é amaldiçoada. No entanto, a partir de Abraão, a bênção divina penetra a história dos homens, que caminha para a morte, para fazê-la retornar à vida, à sua fonte, pela fé do Pai dos crentes, que acolhe a bênção, inaugura a história da salvação. As bênçãos divinas manifestam-se em eventos impressionantes e salvadores: o nascimento de Isaac, a saída da Páscoa, a saída do Egito, Páscoa e Êxodo, o dono da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo, o exílio purificador, o retorno do pequeno resto. A lei, os profetas e os salmos que tecem a liturgia do povo eleito também lembram essas bênçãos divinas e, ao mesmo tempo, a elas respondem mediante as bênçãos de louvor e ação de graças. Na liturgia da Igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós,
Ele nos cumula com suas bênçãos e por meio dele derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. Compreende-se então a dupla dimensão da liturgia cristã, com a resposta da fé e de amor às bênçãos espirituais com as quais os pais nos presenteiam. Por outro lado, a Igreja unida a seu Senhor e sob a ação do Espírito Santo bendiz o Pai, por seu dom inefável, mediante a adoração, o louvor e a ação de graça. Por outro lado, e até a consumação do projeto de Deus, a Igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda de seus próprios dons e de implorar que Ele envie o Espírito Santo sobre a oferta, sobre si mesma, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que, pela comunhão com a morte e a ressurreição de Cristo, sacerdote, e pelo poder do Espírito, estas bênçãos divinas produzam frutos de vida, para o louvor de sua graça gloriosa. A obra de Cristo na liturgia. Cristo glorificado, sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelo sacramento instituído por Ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Na liturgia da Igreja, Cristo significa e realiza principalmente seu ministério pascal. Durante sua vida terrestre, Jesus anunciava seu mistério pascal por seu ensinamento e antecipava por seus atos. Quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos, está sentado à direita do Pai, uma vez por todas. Este é um evento real, acontecido em nossa história, porém é único. Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam, engolidos pelo passado. O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente no passado, já que por sua morte destruiu a morte. Tudo o que Cristo é, fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina e, por isso, abraça todos os tempos e neles se mantém presente. O evento da cruz da ressurreição permanece e atrai por toda a vida. A partir da Igreja dos Apóstolos. Assim como Cristo foi enviado ao Pai foi enviado pelo Pai, Ele também mesmo enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregar o Evangelho e toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder do Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do céu, mas ainda para levarem a efeito o que anunciava a obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos, em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica. Dessa forma, Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes seu poder de santificação. Eles tornaram-se, assim, sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do mesmo Espírito Santo, os apóstolos confiam nele poder a seus sucessores. Esta sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da Igreja. Ela mesma é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem. Está presente na liturgia terrestre. Para levar a efeito tão grande obra, a saber, a revelação ou comunicação de sua obra, da salvação,
como está sempre presente em uma igreja, sobretudo nas ações litúrgicas, presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério o sacerdote é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quando especialmente sob as espécies eucarísticas, presente está, por sua força, no sacramento, a tal ponto que, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Presente está por sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala. Quando se lê as Sagradas Escrituras na igreja, presente está. Quando a igreja reza o salmo do dia, Ele que prometeu. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Na realização de tão grande obra, por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados, Cristo sempre associa a sua igreja, sua esposa diletíssima, que o invoca como Senhor e por ele presta culto ao Pai Eterno. Quem participa dessa liturgia celeste, na liturgia terrestre, antegozando, nós participamos da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, na qualidade de peregrinos, caminhamos. Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, com toda a milícia celestial. Cantamos um hino de glória ao Senhor e veneramos a memória dos santos. Esperamos fazer parte da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nos apareçamos com Ele na sua glória. Palavra do Senhor. Glória a vós. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos, louvemos a Deus para sempre, amém. Louvemos a Deus para sempre, amém. Que a Santa Eucaristia seja um remédio para os doentes, para todos os enfermos. Que a Santa Eucaristia, que eu vou receber no domingo, seja eu vou tomar a Santa Eucaristia representando a todos os doentes no domingo. Amém, meus irmãos?